Edson, você tem trabalhado bastante na área da composição, reflexão teórica e também na prática docente. Como que isso dialoga no seu dia a dia? Eu acho que você falou prática docente, composição e reflexão teórica. Isso, exato. Eu acho que essas três coisas se retroalimentam. Então, na verdade, eu aprendo com as três coisas juntas. A reflexão teórica ajuda o processo criativo e o fato de eu ter que sistematizar essas ideias para comunicar quando eu faço uma palestra ou quando eu dou alguma aula em particular, em qualquer ambiente, essa obrigação da sistematização faz com que os pensamentos tenham maior fique tudo mais claro, né? Que eu consiga uma maior, arquitetar melhor a estrutura das ideias e da maneira como eu organizo o meu entendimento da ideia musical. Na verdade, para ser sintético no que eu quero dizer, às vezes falar de música é uma coisa muito complicada, porque às vezes faltam inclusive termos adequados para expressar certos tipos de coisa. Então, o exercício da esquematização, sempre uma esquematização temporária, porque depois nós descobrimos outra coisa e aí reconstruímos essa arquitetura. Essa inter-relação dessas três áreas, se nós pensamos na criação musical, no final se reflete numa criação musical mais, pelo menos do meu ponto de vista, mais bem resolvida. Acho que aproveitando então isso que você está falando, desse link entre as três áreas, você poderia falar um pouquinho do processo composicional e do fato de você comentar sobre escrever sobre as obras e como você vai se programar para escrever cada uma delas. Certo, eu acho essa pergunta é muito interessante. Eu tenho uma maneira particular de trabalhar que é um processo que eu diria que é um processo que está centrado numa autoanálise constante do processo criativo. Então, o que eu costumo fazer é o seguinte: vamos supor que eu vou compor uma obra como Feroce, que é para violoncelo e piano. Então, eu parto desses dois instrumentos. Então, evidentemente, eu tenho um contexto de partida, eu tenho, principalmente, além dos instrumentos, uma data de entrega ou uma data flexível de entrega. Eu prefiro datas não muito flexíveis, porque o poder da entrega é muito importante. Então, o que ocorre é que eu faço o seguinte: eu escrevo, sempre que eu vou compor uma obra, eu tenho um caderninho, eu trabalho com cadernos pequenos, e eu vou escrevendo, desde o início eu ponho dia tal. Hoje eu comecei a compor uma nova obra que vai ser para violoncelo e piano. Eu não sei o título ainda, eu não sei nada. E então eu vou escrever todas as minhas ideias, eu escrevo qualquer coisa que vai me ocorrendo, aí eu vou no instrumento, tem alguma coisa que me interessa, eu vou, anoto, escrevo o pentagrama, eu escrevo tudo. O fato de eu escrever tudo, o bom disso é que eu diminuo a velocidade do pensamento, porque a escrita, ela vai, pelo menos para mim, o ato de escrever faz com que a velocidade do pensamento é um pouco mais lenta, então eu posso escrever e refletir sobre o que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Então eu auto-observo como funciona o fluxo do pensamento. E tem uma outra vantagem, é que o que eu estou pensando está registrado, então eu posso voltar para entender como eu estou criando e entender o processo criativo, porque não é só eu posso fazer obras, e posso fazer muitas obras, mas entender bem como funciona o processo criativo é um autodesenvolvimento meu como compositor. Não é uma questão de técnica, técnica de composição, é uma questão de saber como eu funciono como criador. É uma espécie de autoanálise para entender o processo criativo e ver, a partir desse processo, quais são às vezes tem alguns buracos nesse processo que eu não sei explicar, e tentar entender melhor esses processos e trabalhar sobre eles para conseguir
chegar a um desenvolvimento do processo criativo maior do que eu tinha antes. Então, eu tenho um grande investimento de tempo e esforço em entender como funciona o processo de criar. E a partir daí, desenvolver novas possibilidades que eu não experimentei porque eu não tinha feito o processo de autoanálise da criação artística, né? E descobrir novos caminhos que eu não tinha explorado antes. Então eu costumo escrever bastante para acompanhar o meu processo. E, claro, aí depois tem outros aspectos que são muito interessantes, como, por exemplo, uma pergunta, digamos, se uma pessoa disse, mas você começa a escrever, você utiliza uma escala, você utiliza acordes, como é que você organiza, afinal das contas, quando você tem que escrever uma nota, e Claro. como é que você, afinal, decide isso, né? Eu tive vários momentos criativos em que eu trabalhei de formas diferentes. Atualmente, eu sou uma pessoa muito empírica. Eu acredito que as generalizações teóricas, elas são boas, porque elas ajudam a gente a entender digamos, sistematizar um pouco as ideias no campo musical. Mas eu acho que o mundo é muito rico, o mundo mesmo, a natureza, o mundo, os sons do mundo, eles são extremamente poderosos. E às vezes, se eu começo a pensar só em escalas e acordes, na verdade, atualmente eu acho que é uma visão restrita daquilo da riqueza e a espontaneidade dos sons que compõem o mundo à nossa volta. Então, o que eu costumo fazer é trabalhar com sons empíricos. Muito sinteticamente, eu pego um som que ele é inteligível para mim. Isso é fundamental. Eu tenho que escutar aquele som e eu tenho que ter a sensação de que eu entendo aquele som. Se eu entendo aquele som, então tem algo ali que eu posso extrair e colocar em música. Em geral, eu trabalho com sons complexos, não sons, os sons muito musicais. Uma nota de um violino está muito bem, mas ela não vai me dar muito mais. Eu trabalho com sons de fornos oxidados, metais percutidos. Então eu gravo esse som e faço uma análise espectral desse som, de vários pontos desse som, porque esse som dura um certo tempo, digamos 2, 3 segundos. E aí eu faço uma análise do espectro desse som eu precisaria ilustrar isso de uma maneira gráfica, mas basicamente eu vou selecionando os harmônicos, é um trabalho, é bastante trabalhoso isso, mas Você faz no computador ou... No computador ouvindo. Então eu abro um programa e seleciono um harmônico, tiro esse harmônico e escuto. Uma das formas de trabalhar é essa. Se eu tiro esse harmônico e ele não altera a qualidade tímbrica geral, é porque esse harmônico não é importante. Claro que no final o julgamento é pessoal. Mas se eu tiro outro harmônico e ele altera substancialmente, então esse harmônico é importante. Mas na hora da produção, da composição, você trabalha com os harmônicos em si ou com notas que vão gerar esses harmônicos? É isso aí. Primeiro eu vou selecionando todos eles e aí eu tenho um conjunto de grave para agudo e aí eu faço uma adaptação para o meio musical com o qual eu vou trabalhar. Se é para violino e piano, então eu tenho que fazer uma tradução para as possibilidades que eu tenho em mãos. Se eu tiver no contexto eletroacústico, eu posso fazer tradução. Eu tenho um trabalho, uma das formas muito interessantes de fazer é utilizar essas notas como filtros. Então eu filtro o som no que seria essa frequência e aí eu faço vários graus de dosagem para conseguir, digamos, impregnar no som esses harmônicos do som original. Então, em obras que foram apresentadas aqui no Festival de Música Contemporânea Brasileira, nós temos obras em que todos os sons, eu tenho um acorde, por dizer assim, um acorde de 14, 16 notas ou harmônicos, e eu filtro o som
nessas frequências. E aí, quando eu filtro, eu deixo um pouco do som original e deixo um pouco do som filtrado. Essa mescla dá mais ou menos como se fosse uma marca d'água que a gente tem no papel, e impregna no som essas relações de frequência. Então, embora os sons possam ser muito diferentes, todos eles compartem uma mesma harmonia, o que dá unidade entre eles, mesmo que eles sejam sons individualmente muito diferentes. E isso é muito interessante. E a forma como eu uno também, faço a união de sons eletroacústicos e instrumentos. E até isso que eu ia perguntar justamente dessa parte. Quando você já tem essa intenção da qualidade sonora ou dos harmônicos que deveriam estar presentes na peça, como que você orienta os músicos para que mantenham isso nas partes das obras que tem improvisação ou que entra a parte eletroacústica que também tem essa flexibilidade do intérprete? No caso da improvisação, eu costumo... As minhas improvisações geralmente são abertas, mas nos pontos, existem pontos fixos onde eu não deixo aberto. E esses pontos fixos, por exemplo, você pode improvisar, mas está dentro desse âmbito de frequência ou sobre essas notas específicas. Esses referenciais, esse direcionamento, eles coincidem com essas notas estruturais. Então, mesmo que seja improvisado, eu estou sempre fazendo que aquele acorde fundamental esteja soando na obra, o que dá essa sensação de consistência da linguagem. Não é? E é claro que eu posso trabalhar com um acorde ou vários acordes. Né? Tem músicas que eu trabalho com 14 acordes, um depois do outro. Mas atualmente eu tenho trabalhado com números mais reduzidos, como 5 ou 6 acordes. A Chacona, que você tocou aqui, utiliza 2 acordes. Às vezes só com 2 acordes já é suficiente para você conseguir um trabalho desse. E existe alguma relação que se repete entre esses acordes na música normalmente ou isso varia de música para música? Isso varia de música para música. Eu costumo trabalhar, cada música é uma busca diferente. Eu busco sons novos e então eu pego novas relações que são extraídas de materiais da natureza, que pode ser desde um forninho oxidado, uma mola, ou um som de metal repercutido. Eu gosto muito dos sons de metais, mas também encontrei coisas muito interessantes em sons de animais também. Mas no fundo eu não quero, não é para reconhecer o som de animal, simplesmente mas é uma referência. É uma referência, é um ponto de partida que não é nem escala, nem acorde, nem séries dodecafônicas, nem é um processo aleatório. É um processo empírico de esculpir o som. E pensando nessa variedade, você considera a sua obra, todas as suas obras, né, a sua composição em geral, como tendo períodos, como ela foi mudando conforme o tempo, já que você começou a compor tão cedo? Sim, tem. Claramente tem. Inclusive mudanças bastante radicais mesmo. Eu tenho uma fase inicial onde eu praticamente não tenho nenhuma obra que sobreviveu, eu era muito jovem, então eu escrevia e o papel desaparecia, não é? Mas isso faz parte, é o processo criativo. Então, isso, digamos, até uns 14 anos eu fazia isso. Não é? Depois eu tenho uma fase importante que foi na década de 80, em que eu escrevi muitas tocatas, composição para... Eu dava os títulos, eu sempre tive dificuldade para dar título para a obra. Então eu fazia composição para piano, composição para flauta, e eu resolvi o meu problema com o título. Né? Mas nessa época eu tinha uma ideia específica, que era que a obra devia ter, em geral, ela é guiada por 3 partes, eventos mais pontuais, ou seja, notas mais fragmentadas, depois notas mais estiradas e depois notas repetidas. Era um processo que aconteceu quando eu ouvi Hierofonia 2 de um compositor japonês chamado Taira. Então, quando eu ouvi essa obra, eu não tinha partitura, era muito difícil ter acesso à partitura naquela época, e eu ouvi essa obra a primeira vez e ela me causou um impacto muito grande. E aí, então, mas isso foi o que eu retive na obra. Eu não sei se ele compôs assim, mas eu retive isso no único concerto em que eu assisti a obra naquela época. E aí isso começou a fermentar na minha cabeça e eu montei essa ideia
para compor obras, e aqui no festival foi tocar a obra Toccata 2 para tímpano, ela é feita dessa forma. Então essa seria um segundo período, digamos. Esse é um segundo período, digamos. Aí depois, na década de 90, eu faço obras modelagens, uma série de obras modelagens. E essas modelagens, elas estão centradas na ideia da relação eu trato o som como uma matéria plástica. E basicamente eu estou esculpindo sons, eu utilizo algumas ideias que vêm dos fractais. Eu não acho que a música tenha muito a ver com a matemática. Muitas vezes as pessoas dizem que tem muito a ver com a matemática. Eu não acho, eu acho que a música tem a ver com sensibilidade. Sem desprezar a matemática, a música é um fenômeno sensível. E eu vejo a música como um fenômeno sensível. E a modelagem é um uso plástico e sensível do som. Os fractais entram aí como recurso técnico para transformar esses materiais, mas eu não acredito que eles organizem a obra. Mas os fractais entram da mesma maneira que você utiliza a escolha dos harmônicos? Não, essa é uma época anterior. Né? Aí depois, nos anos 2000, entro numa fase bastante mais lírica, onde eu busco resgatar elementos não chegam a ser melódicos, mas bastante próximos do que a gente podia chamar melodia. E posteriormente, depois de 2008, 2009, eu começo a trabalhar, sistematizar tudo que eu tinha feito antes, mas de uma forma empírica. Mais ou menos como eu disse antes, de esculpir o som e tirar do som os materiais que eu vou utilizar na obra. Que seria mais a maneira que você está compondo hoje? Atualmente sim. Atualmente eu já estou mudando outra vez, porque eu estou muito sensível a processos de interatividade. E eu acredito muito nas ideias de uma música que possa ser construída através de processos interativos, tanto diretamente com sensores, que é a primeira coisa que pode vir à cabeça, né? Mas de uma forma também puramente instrumental. Então, o processo de interação, por exemplo, um som detona um determinado referencial na cabeça do ouvinte, e esse referencial ele é utilizado como elemento da composição musical. Eu não sei o que passa na cabeça de cada pessoa individual, mas eu sei que se eu toco determinados sons que fazem referência a, por exemplo, uma música renascentista do final do Renascimento, eu sei que na nossa sociedade em geral, isso detona certas imagens que estão associadas àquele período, que é diferente, por exemplo, do barroco, que é diferente do canto gregoriano ou da música dodecafônica. Cada um deles tem uma qualidade diferente. E essas qualidades me interessam, porque elas são qualidades compartilhadas socialmente, mesmo que não conscientes. Então, e não precisam ser só do período da história da música, pode ser do Oriente, pode ser de vários tipos de música. Então, esses conteúdos que são culturalmente armazenados na experiência dos ouvintes, eu busco trabalhar com esses materiais que não estão escritos na partitura como tal, porque eles estão no ouvinte. Então essa interação seria do resultado da música, não necessariamente da interação do intérprete com a música, mas do resultado dela com o público. Exatamente, do público. Eu acho que o compositor, no meu caso, o compositor não é um emissor, ele propõe. Quem constrói, no fundo, é o ouvinte. E eu, como ouvinte, reconheço isso também, que eu construo a minha leitura da obra, como os intérpretes também constroem. Os intérpretes, a leitura, se não interpretação, não se chamava interpretação, se chamava reprodução. E não é reprodução, interpretação é uma recriação, é uma leitura pessoal da obra. E quando você lê, você articula as frases de uma maneira, você faz os crescendos e os diminuendos de outra forma. Na verdade, você está dando vida a uma obra a partir de um entendimento pessoal, não é? E no meu caso, o que eu procuro fazer é transferir isso para o ouvinte, ou potenciar esse aspecto construtivo da escuta. Para isso, eu busco os referenciais socialmente compartidos, embora individualmente diferentes,
para que eles alimentem a composição e dentro da escuta possam fazer que a música seja construída em uma direção ou em outra. Você poderia dar um exemplo para a gente pensar em como isso realmente seria colocado para o público? Sim, um exemplo de forma didática, o exemplo seria assim, vamos supor, eu tenho uma frase musical de poucos compassos, de 8, 10 compassos mais ou menos. Então, a estrutura dessa frase musical é uma estrutura clássico-romântica. Então, as pessoas estão acostumadas a ouvir frases musicais clássico-românticas. Então, eu utilizo uma estrutura clássico-romântica. Mas os materiais que estão dentro dela não são clássicos românticos. Eu utilizo, por exemplo, um material que pode ser renascentista, tranquilo. Eu posso utilizar outro que é extremamente dissonante e, digamos, tenso. Então, o que eu tenho que fazer é colocar na parte tranquila da frase, eu coloco o material tranquilo. Na parte mais tensa da obra, eu coloco esse material mais tenso. No clímax da frase, eu coloco o material mais tenso. Então, o que ocorre é que, se eu coloco um material tranquilo, e tenso e só tenso, eu tenho uma forma mais plana de escuta da obra. Mas se esse tranquilo remete a digamos, uma série de obras que os ouvintes reconhecem como obras tranquilas, como, por exemplo, certas obras do Renascimento, então, não só ele escuta tranquilo, mas os valores associados à música do Renascimento são detonados na escuta. Claro que a pessoa tem que ter um certo repertório. Então, esses valores são detonados na escuta. Então, esse material não é só um material tranquilo, é um material tranquilo, cheio de valores que o ouvinte deposita dentro da obra. E a obra ganha esses valores que dão densidade à escuta. A escuta não é uma escuta plana, é uma escuta densa ou com perspectiva histórica. Depois, no momento tenso, não é só um momento tenso. Digamos que eu pego um momento tenso que se associa com o expressionismo do início do século XX, ou que poderia ser, ou de outra forma, uma tensão do tipo Stravinsky. Então, detona um processo que é parecido com a Sagração da Primavera. Então, você sai de um mundo de valores e vai para outro mundo de valores que não estão na obra. Não é a relação de notas que importa, é a relação entre referências que essas obras fazem. A construção da obra não está no plano visível, ou nem visível da partitura, nem na primeira escuta plana, mas nesses jogos que estão por detrás, que estão alimentando a escuta e dando essa perspectiva. Agora, isso só funciona porque a frase musical, ela, nesse caso, é uma arquitetura, para dar um exemplo simples, né? É uma arquitetura que o ouvinte já conhece, porque é um alfabeto que ele ou ela já conhece e que está acostumado com ele. Então, esse alfabeto, ele permite que essas coisas diferentes sejam conectadas de forma inteligível. Porque a inteligibilidade, eu não abro mão da inteligibilidade. Entendi. Então, usando os elementos da linguagem musical, mas aí já com a intenção de criar essa representação de um período ou outro, né? De remeter a essas ideias. Remeter a essas ideias. Elas não estão na obra, porque não são citações. Mas aí só vai acontecer dependendo, e vai acontecer diferentemente para cada ouvinte, dependendo do que eles sabem sobre. Exatamente. E se uma pessoa, por exemplo, não detona nenhum referencial, porque não desconhece completamente aquele repertório, o que pode acontecer, então tem uma escuta plana. E funciona. Ou seja, a música permite uma escuta plana, se você não tiver nenhum referencial, mas eu não exijo que o ouvinte tenha esse referencial. Mas se tiver, tem essa escuta em perspectiva que é enriquecida pelo próprio ouvinte. A música é como um espelho. Eu ouço o que eu tenho dentro de mim. Eu não acho que o compositor é um emissor. Eu não acho que o ouvinte é um receptor. Eu acho que o compositor, ele propõe, mas quem constrói é o ouvinte. Então, minha visão é mais construtivista. Então, esse modelo emissor, intérprete é meio e ouvinte é receptor, eu acho que não explica o processo, o fenômeno musical. Não.
eu acho que não. Música é um espelho onde você olha aquilo que você tem. Né? E a música permite que você acha que a música está transmitindo, mas você põe e o seu reflexo de si mesmo é o que você recebe e você tem a impressão que foi transmitido, mas não, é um espelho. Da questão da sensibilidade, então, como isso está envolvido no seu processo composicional e também na transformação da sensibilidade e da música ao decorrer dos séculos? Bem, eu parto do princípio que eu sou uma pessoa muito sensível. E quando eu estudo a história da música e eu escuto obras e vejo as partituras, eu observo que a sensibilidade, quando eu falo sensibilidade, não é emoção, é ser sensível àquilo que o mundo nos propõe. Quer dizer, eu ouço um som e eu sou sensível ao som. Aquilo que nós observamos no som através do nosso ouvido não é igual de época para época. Não é nem melhor nem pior que outra época, simplesmente ele é diferente, ele muda. Então, que a nossa época, na nossa época, nós somos sensíveis a certas coisas que não eram que outras pessoas não eram sensíveis em outra época. É muito simples. Para dar um exemplo para os ouvintes em geral, eu diria, quando nós entramos numa sala que tem essas lâmpadas de luz fria, então, às vezes nós entramos na sala e estamos falando com as pessoas, nem somos conscientes, mas quando nós fazemos um silêncio e prestamos atenção, tem um som o tempo todo, o tempo todo. Quando você descobre que esse som está ali, muda a sua percepção do ambiente. Se nós não somos sensíveis a esse som, nós escutamos as coisas de uma maneira. Se nós somos sensíveis a esse som, já escutamos de outra forma. Então, nossa sensibilidade pode ir esculpindo o som do nosso entorno, que estão à nossa volta, de formas distintas. Então, eu acho que a nossa sensibilidade no mundo moderno, pelos estímulos que nós recebemos, pelo tipo de interação que a gente tem com celulares, internet, ou a forma como as pessoas se relacionam, leva a nossa percepção, a nossa sensibilidade ao som a ser diferente de sensibilidade de outras épocas. O que ocorre é que as músicas feitas em outras épocas respondem a certas sensibilidades, mas não às novas sensibilidades do nosso tempo. Então, a música contemporânea, ela pode oferecer, quando quer, ela pode oferecer ao ouvinte ela pode satisfazer esses campos da sensibilidade que não são trabalhados pela música do passado. Muito claramente, eu acho que a música do passado ela tem um valor inegável, ela é muito importante, mas existem essas bolhas de sensibilidade do nosso tempo que não são satisfeitas pelas músicas anteriores, porque naquela época essas sensibilidades, as pessoas não eram sensíveis a isso. Aí entra a importância da música contemporânea, porque ela pode trabalhar esta sensibilidade e aí oferecer algo novo, tanto para a cultura, para a nossa cultura, para as pessoas individualmente e através de um diálogo histórico. Agora a música começa a trabalhar nesse campo da sensibilidade que antes não era ocupado por obras anteriores. E isso justifica plenamente as experimentações da música contemporânea ou experimental, como alguém quiser denominar. E isso também já envolve o uso de novas tecnologias, né? Inclusive da eletroacústica. Você comentou que usa isso como um outro instrumento, como outro elemento. Poderia falar um pouquinho então? Para mim, a eletroacústica é um instrumento muito diferente, muito particular e com um modo de trabalhar muito distinto. Mas, do meu ponto de vista, para a música que eu faço, é outro instrumento. Então, eu posso ter a orquestra como um grande instrumento, um grupo de percussão enorme como um outro instrumento, estou falando em formas globais. Ou a eletroacústica, para mim, também é um outro instrumento. Dentro da orquestra, eu tenho vários instrumentos específicos. Dentro da música eletroacústica, eu tenho várias formas de trabalhar, técnicas e também computadores, sensores, ou seja lá o que for, que são os instrumentos individuais dessas experiências, interfaces, que é muito interessante trabalhar com novas interfaces. Eu acho que isso é a porta para fazer músicas interessantíssimas hoje em dia. E então é isso, através dessa interação com a tecnologia eu consigo um novo campo instrumental de expressão.
Então, acho que para finalizar, a gente podia falar um pouquinho sobre o processo interdisciplinar e como que surgiu esse interesse de trabalhar com a música, a dança e outras artes. Eu acho que da mesma maneira como eu comentei em uma pergunta anterior, que eu busco dar densidade à experiência da escuta musical através de referências a elementos que a gente tem. Esses elementos, eles estão na memória do ouvinte, na memória social que nós compartimos, mas nós também podemos colocar em cena esses elementos. Então, eu fui artista plástico durante uns 9 anos, me dediquei realmente às artes plásticas junto com a música. Eu adoro as artes visuais. E isso me influenciou muito, inclusive as obras que se chamam modelagens, elas são obras que recebem esse nome como herdeira da minha experiência com as artes visuais, onde o som é uma matéria plástica para mim. Mas eu posso ter essa plasticidade em cena. Essa plasticidade em cena podem ser tantos objetos visuais, a gestualidade do músico. Eu tenho obras em que os músicos devem... eu escrevo o gesto mesmo que ele não implique em sons. Tem uma obra para coro em que a parte do coro canta sons com a boca fechada, a boca que usa, e a outra parte do coro abre a boca, mas não produz nenhum. Então você ouve o som saindo daqui, mas você está vendo a articulação da palavra aqui, não é? Ou então a obra hipertocata para percussão, onde eu escrevo, existe só uma caixa, um percussionista e uma caixa no centro do palco e 5 instrumentos invisíveis. Eles não estão, então ele tem que tocar os instrumentos invisíveis e o fato de eu tocar um gesto, ele implica a reação é de que vai sair um som, mas ele não sai realmente. Quem produz o som é a escuta, a imaginação do ouvinte. Ele só está na cabeça do ouvinte. Então, eu gero expectativas, não é? O gesto é muito comunicativo. Aliás, eu acho que é uma ferramenta fundamental de comunicação, quando nós subimos no palco e fazemos um concerto para o público, o gesto, antes de tocar um som, o gesto já diz de que forma o ouvinte deve esperar o som que vai sair daí, né? Então, essa ideia de já pensar no que o ouvinte vai receber já vem de antes, não é só do que você pensa em continuar experimentando. Sim, exatamente. Esses períodos de especulativos que eu tenho na música, eles não são isolados. Eles são interrelacionados, só que tem certos momentos em que eu trabalho mais um aspecto. Eu acho que a música é mais ou menos assim. Imagina que nós temos aqui um objeto que a gente realmente não consegue ainda penetrar completamente. Então, o que eu faço é olhar por esse ângulo. Aí depois eu olho por esse ângulo, depois eu olho por esse ângulo. Eu estou buscando o tempo todo olhar esse objeto por diferentes ângulos. No fundo, eu acho que eu vou conseguir enxergar algum dia o que tem lá atrás. E minha expectativa é que quando eu consiga enxergar o que tem lá, é que não tem nada. Na verdade, não tem nada. Que era só a sua percepção sobre isso. É uma ilusão. Eu acho que é um processo ilusório. Então, na verdade, eu só estou vendo as projeções de mim mesmo, né? Como se foram espelhos. Então eu vejo por aqui, eu vejo do ponto de vista da sensibilidade. Aqui eu estou esculpindo o som, uma escultura do som, né? Sei lá, ou por vários tipos de ângulos, ou faço densidades históricas e tal, e eu estou tateando isso. Mas eu acho que é impossível saber o que tem lá dentro. Mas se eu fosse apostar, eu diria não tem nada. Não tem nada, é um jogo da própria linguagem humana. Como um dicionário do qual a gente nunca sai. Que palavra significa essa outra. E essa outra significa essa, e essa significa essa, e essa significa essa, e no final você volta para essa. E você circulou pelo dicionário, mas não saiu dele. Só que o nosso dicionário não é um dicionário verbal. É um dicionário não verbal, onde a música, a dança, as artes visuais e todos esses contextos de expressão não verbal, que também pode incluir o verbal, ele faz esse jogo multilinguagem, mas que no fundo não tem nada lá dentro. É o próprio exercício de criação e elaboração e transformação da linguagem. O ser humano, eu sou um pouco falador, né? Então, eu acho que isso é o reflexo também de um pouco de como eu sou. Você fala e constrói o pensamento para falar. Tem uma frase linda que eu li uma vez num texto de Merleau-Ponty, mais ou menos assim, aquele que fala não sabe daquilo que fala mais do que aquele que escuta. É muito interessante. E ele diz, aquele que fala tem a impressão de que sabe mais,
porque ele já maneja melhor as palavras que ele usa. Mas se não fosse isso, ele realmente não sabe mais do que os outros. Nós estamos num jogo da linguagem. E esse jogo da linguagem é muito produtivo, porque ele abre a nossa percepção. Transforma a linguagem e tem uma transformação do modo como nós vemos o mundo e lemos o mundo. Eu acho que esse é o poder da arte, em parte é esse. Legal. Acho que é isso, né? Isso já liga com o que a gente conversou no começo, da questão de ter a ver da parte didática com o processo composicional. Então, acho que a gente fechou o círculo, podemos... E a frase é uma boa, é do Merleau-Ponty, eu não lembro mais onde está isso aí. Eu acho que eu escrevi, quando eu fiz o meu doutorado, eu acho que eu usei essa frase. Se eu encontrar a citação, é mais ou menos isso. Porque é bem isso, né? Que você fala que você consegue entender, justamente, né? Você consegue entender, você só consegue explicar quando você sabe um pouco melhor. Mas isso não quer dizer que quem ouviu também não entende, né? Exatamente. Exatamente. É muito... Me lembra esse negócio de ter que ser professor, né? E essa ideia de que você vê a música por diferentes ângulos e de repente o que tem lá dentro, até o dia que você diz, finalmente eu vou conhecer o que tem lá. O que tem lá não tem nada. Exatamente, essas leituras é que importam. É bonito isso aí. Então, eu gostaria de agradecer pela sua presença no festival, foi fundamental para a gente poder estar apresentando tudo isso para todo mundo aqui. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela presença e por estar fazendo parte dessa história com a gente. Bem, muito obrigado, Thaís. Para mim é uma enorme honra estar aqui no festival e eu quero fazer um agradecimento especial a você, a toda a equipe do festival que transforma e que faz um trabalho super importante para a música contemporânea e que transforma tudo isso em uma deliciosa realidade. Obrigado. Obrigada.